Salve, salve, galera maravilhosa! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Jornal Biolodúvidas, que não tem nome ainda, mas a gente tá aí seguindo essa saga aí de toda sexta-feira fazer esse compilado de notícias interessantes que tanto eu como o Rafael, a gente leu, ficou por dentro, vem acontecendo muita coisa ligada à ciência, à saúde, à tecnologia, e a gente quer concretizar esse quadro aqui no canal toda sexta-feira. Então o seu feedback é muito importante, então comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo aqui, a gente comentando para vocês as principais notícias da semana, dando as nossas opiniões, que provavelmente você pode concordar ou não concordar, mas você pelo menos vai estar atento aí ao que está acontecendo hoje no Brasil. Vivemos aí épocas que de fato irão estar nos livros de história. E, mano, Rafael, seja muito bem-vindo, Rafael, nosso segundo episódio aqui do nosso jornal. Fala, meu amigo. Tudo bem? Tudo certo? Sejam bem-vindos, galera, a mais um vídeo. Estamos aqui para trazer as informações com a maior credibilidade científica possível para vocês. Mas é claro. E hoje a gente selecionou 4 notícias que chamaram nossa atenção. Não tem como não falar acerca da pandemia do coronavírus, porque, de fato, todo e qualquer tipo de site hoje em dia vem falando acerca dessa doença, então eu e Rafael estamos aqui para comentarmos, né? A gente tem muita coisa para falar, então nós escolhemos aqui, ou melhor, algumas matérias que acreditamos que vocês precisam saber do que está acontecendo, esboçar também aqui embaixo suas opiniões. Para quem não sabe, eu sou professor de biologia, né? Professor de biologia, e Rafael, ele é farmacêutico e também aí doutorando em biologia, bioquímica e biologia molecular. Então eu acho que a gente pode, né, Rafael, dar alguma opinião, né? Sem sombra de dúvidas. Olha só, Rafael abrindo a boca, porque é o que dá na quarentena. O repórter abrir a boca no momento do jornal. Mano, outra vez que eu era Fátima Bernardes, né? Como eu sou Fátima Bernardes, eu tenho esse direito. Minha Nossa Senhora. E você percebe que, Rafael, somos o contraste, o preto e o branco. O Rafael sempre está usando cores alegres, sempre é branco, vermelho. E eu sempre preto, né, mano? Eu vim aqui com a camisa do Brasil, o povo já tava dizendo que eu era Bolsonaro. Pelo amor. Não pode mais nem usar a camisa, né? Então eu tô usando a camisa de Black Sabbath, então eu sou satânico, né? Então é desse jeito, né? Então, galera, seguinte, galera. Olha só, Rafael, primeira notícia. Essa notícia aqui foi Rafael, quem leu, quem entende do assunto. Então eu vou estar cutucando aqui para entender também. A primeira notícia nós encontramos aqui no site da CNN, que é Marcos Pontes explica testes clínicos com nitazoxanida. Esse nome é, Rafael, como é que se pronuncia? Nitazoxanida. Rafael, como foi que tu fez para aprender os nomes dos remédios, velho? Cara, é costume, né? Prática. Você tendo contato muito tempo com isso, você acaba aprendendo. Sem jeito. Então, nitazoxanida contra o novo coronavírus, né? Então, Marcos Pontes é quem está explicando. Então, Marcos Pontes não é pouca gente, não, porque Marcos Pontes foi o cara que foi lá para a órbita da Terra. Olha aqui a cara dele, olha a cara dele de alegria. Combate ao novo coronavírus, governo testa medicamentos para Covid-19, Rafael. Como assim, mano? Diz aí. É uma procura imensa, né, sobre o medicamento que possa tratar a Covid-19, e aqui no Brasil não é diferente. Então, como a gente teve a linha da hidroxicloroquina como um possível medicamento para tratamento do Covid-19, a gente já viu que em muitos estudos ele não funciona como as pessoas achavam que funcionaria. Então, outros vermífugos, como é o caso da nitazoxanida, estão sendo testados. Inclusive, o próprio Marcos Pontes fez uma publicação no Twitter extremamente sensacionalista, dizendo que tinha um medicamento que tinha 95% de eficácia contra o Covid-19, e agora ele sabe muito bem que tem que fazer os testes clínicos, e esses testes clínicos demandam uma série de estudos, uma série de investigações para realmente a gente ter a comprovação de que esse medicamento funciona. E acredito eu que nós ainda teremos aí uns 90, 120 dias para a gente ter uma certeza de como fazer o tratamento, caso ela venha a funcionar.
De acordo com o ministro, os testes para a aprovação já estão na terceira etapa. Rafael, cara, teste para aprovação já para liberar, velho, terceira etapa. Caso se mostre efeito, a Anvisa irá permitir, caso tenha efeito, a Anvisa irá permitir que os medicamentos, os médicos receitem o medicamento para o tratamento, cara. Então, pesado isso, né? Como é que funciona esse negócio de etapa, Rafael? Assim, na verdade são duas fases gigantescas, é a fase pré-clínica e a fase clínica. Aí dentro da fase clínica nós temos a fase 1, 2, 3 e 4. A fase 1 e a fase 2 a gente testa respectivamente com pacientes que não têm a doença para saber toxicidade, enfim. A fase 2 a gente testa com pacientes que têm a doença, mas são pequenos grupos e apresentam a doença numa sintomatologia mais leve. Na fase 3 a gente testa justamente os casos mais graves. E a fase 4 é que a gente chama de farmacovigilância, que é quando o medicamento já está no mercado. Então, no caso da nitazoxanida, eles pularam a 1 e a 2 porque já era um medicamento que estava no mercado há um tempo. E como os vermífugos eles tinham essa característica de serem estudados para vírus durante as fases pré-clínicas, que são aquelas que a gente faz no laboratório, com animais, em ambientes controlados, acabou que se testou também, está tentando ver um estudo para o Covid-19 nesse sentido, né? Então, eles estão nessa fase de ver a dose correta, se realmente esse medicamento ele funciona ou se não funciona. Pontes detalhou que os testes clínicos já foram iniciados, vão envolver, os testes clínicos que já foram iniciados vão envolver 500 pacientes e deve durar aproximadamente um mês. Então não é nada também assim imediatista, né, Rafael? Demora um tempo. Exato. Demora e assim, a corrida ela é imensa, como você sabe, né? Mas vai ter que esperar um pouco. Não tem nada, gente, não existe nada milagroso, tá? No momento como esse, existem várias pesquisas e a gente tem que acompanhar e vocês devem se apoiar em pessoas que tragam informações de qualidade, baseadas em dados reais. Tem muita gente sendo sensacionalista. Nós vamos comentar uma notícia aqui hoje que foi extremamente sensacionalista e, como eu disse a Patrícia, estava polêmico, eu vou polemizar na próxima notícia que a gente discutir. A esperança é que esse medicamento funcione. Existe a possibilidade também de não funcionar. Tipo assim, ó, a esperança é que funcione, mas também pode não funcionar. Aí, tá ligado? Se de repente eles também não divulgam o nome do medicamento, porque de repente se eles divulgarem o nome da droga, aí, mano, as farmácias todinhas vão vender o medicamento sem nem ter dados e evidências de que esse medicamento ele acabe contribuindo de alguma forma. Foi a mesma coisa com hidroxicloroquina, que nós já tivemos agora casos de pessoas que estão tendo complicações, né? Por utilizar este medicamento. Rafael, bicho, medicamento... A cara já tomou as providências, pô. Antes mesmo de iniciar esses testes, ela já incluiu a nitazoxanida num grupo de substâncias de controle especial. Então, para você poder comprar a nitazoxanida, você tem que obedecer a uma série de critérios, assim como outros medicamentos, assim como a hidroxicloroquina. Cara, medicamentos, realmente, produzir medicamentos é algo bem complicado, né, Rafael? Exatamente, é um negócio extremamente complexo. Rafael, até doenças que ainda não apareceram, assim, já tem pessoas fazendo medicações para diversos tipos de coisas que ainda vão existir? Sim, para você ter noção, desde que nós tivemos a primeira contaminação, a primeira infecção pelo SARS-CoV-1, que é o irmão do coronavírus, né, do Covid-19, existe um grupo de pesquisa em virologia que já vem trabalhando com uma vacina para esse vírus, justamente para tentar para o COVID-1, tá? Para o COVID-1. E agora que nós tivemos essa ascensão do COVID-2, né, do SARS-CoV-2, do COVID-19, esse grupo ganhou mais ênfase e mais trabalhos ao redor do mundo estão sendo feitos. Nossa. Sim, não para de jeito nenhum. Em se tratando também de possíveis tratamentos, um tratamento também que ganhou grande repercussão nacional essa semana, justamente porque passou no SBT, foi o tratamento que envolve anticoagulantes. Tratamento com anticoagulantes traz esperança para pacientes com a Covid-19. Estudo com anticorpos heparina estão sendo realizados no Hospital Sírio-Libanês. Então o pessoal não para, né, Rafael?
Para não, cara. Inclusive, essa matéria sobre o estudo de anticorpos, eu deixo aqui uma ressalva, que ela foi publicada uma matéria no SBT falando sobre esse estudo com os anticoagulantes. Só que, gente, por que eu acho que a matéria foi sensacionalista? Não é porque eu não queira que exista uma cura. Abram a mente de vocês. É óbvio que eu queria que amanhã saísse só isso. Medicamento aqui, você toma ele de 8 a 8 horas durante 5 dias e é suficiente para resolver o problema. Só que tanto se coloca na mídia matérias de especulação negativa, como se colocam, com o sensacionalista, como se colocam matérias de situações positivas. O cara que foi colocado ontem, ele estava em estado grave, a heparina é super cara, ele estava em um ambiente extremamente controlado, em um hospital que é uma referência da América Latina. Isso é diferente de nós, que vamos para uma UPA, que vamos para o hospital municipal, que vamos, né, da grande massa da população. Então, é importante salientar, é claro que é importante trazer notícias boas de curados e tudo mais, mas é importante sempre deixar claro em quais situações aquela droga funcionou, no caso, a heparina, tá? E a heparina é um anticoagulante natural. Você mesmo produz a heparina. Agora sim, pessoal, que fique claro que a gente não está tendo uma visão negativa da coisa, não. A gente está sendo realista. Realista mesmo, pessoal. Enquanto tem aí o pessoal que está em casa, que tem condição de ter todo o acompanhamento médico, tem pessoas, a grande parte dos brasileiros não tem isso não, mano. Tá ficando doente, tá ficando em casa, porque nem tem instrução para poder fazer alguma coisa, não entende como é que funciona a doença e não tem acesso por exemplo, ao Sírio-Libanês, né? Tem acesso ao hospital, o hospital geral ali, que vai lá para aquele hospital geral e não sabe. Então, assim, a esperança é que tratamentos paralelos eles aconteçam, mas que toda a população tem acesso a ele, né? Como o Rafael falou, Rafael ele pode falar isso com propriedade. É caro, né, Rafael, um tratamento dessa forma, né? Exatamente. Os tratamentos com anticoagulantes, eles são medicamentos caros. Com certeza vai ter gente aqui falando sobre a questão de, mas existe o AS, que também pode ser anticoagulante e é baratinho, certo, mas é bom lembrar para vocês que anticoagulantes eficientes, que são realmente anticoagulantes diretos, que atuam na dissolução de trombos, eles são caros. Eu tenho pacientes que trabalham, que fazem tratamento de heparina, eles chegam a gastar 500, 600 reais por mês. Os pacientes que não têm condição de comprar precisam ir no componente especializado do município, para que o município faça a compra desse medicamento. Então, assim, não existe nada, estalei os dedos, pronto. Porque essa sensação de seguridade faz com que cada dia que passe, as pessoas esqueçam de um tratamento, na verdade, de uma prevenção, de uma profilaxia eficiente, que é o isolamento social. E eu deixo aqui para você, respeite o isolamento social. Negócio de ir para a calçada conversar besteira, não. Isolamento é em casa, fique em casa. Se você pode ficar em casa, fique em casa. Se você pode ficar em casa, fique em casa. Esse ele cabe muita coisa, né, Rafael, dentro desse porque nós sabemos das diversas limitações que as pessoas têm, né? E de fato é complicado. Nem sempre uma pessoa que é pobre, que não tem condição de se alimentar, de conseguir o seu dinheiro, de fato está dando algum jeito de ir para a rua vender o seu produto e alguma forma de ganhar dinheiro. Eu não faço uma crítica com relação a isso, então eu também sempre utilizo isso. Se você pode ficar em casa, fique em casa. Mas aí, Patriqueiro, o problema é justamente esse, que essas pessoas que não podem escolher ficar em casa, que precisam fazer trabalho, elas se protegem. Elas estão tentando fazer alguma coisa. Elas estão, quando saem à rua para fazer qualquer coisa, elas estão se protegendo. E aquelas pessoas que podem ficar em casa simplesmente não querem. Vão para as ruas, entendeu? Então, se você pode, fique em casa. E eu tô vendo também aqui, vou fazer também uma crítica aí também agora. Com relação a esse benefício agora que foi liberado, R$600, tem muita gente que nem precisa que tá pedindo. Tá tirando do pobre, tá ligado? Exatamente. Tá tirando do pobre. A própria população é corrupta, entendeu?
e posta nas redes sociais que não é para ir para a rua, mas o pobre precisa do dinheiro para poder comprar a sua comida. Mas eu já vi, você também, Rafael, e você também que está assistindo, muita gente que está pedindo benefício que não está precisando não, mano. Tem até trabalho, viu? Tem trabalho e tem dinheiro. Exatamente. Inclusive, foi uma das justificativas que a Caixa Econômica usou para explicar a demora no pagamento da primeira parcela, porque tinha pessoas que não conseguiam receber o benefício, porque muita gente que não tinha direito ao cadastro e estava explícito no aplicativo, explícito no site, fizeram ainda assim um cadastro naquela história do vai que cola, né? Vai que dá certo. Pois é, né? E aqui no Brasil tudo vira meme, né? Tudo aqui vira coisas engraçadas. Por isso que eu digo, ó, canais de educação como esse daqui não ganham tanta repercussão, não. Porque justamente a população gosta de se alimentar de informações que não agregam. Então aqui, conforme aponta o pré-print, a análise feita com 30 pacientes ainda não tem certeza da razão pela qual indivíduos infectados com o novo coronavírus têm maior chance de apresentar coágulo no sangue. Doença pulmonar, basicamente o pulmão aí estoura de vez quando está com esse vírus aí. Esse vírus aí, nós também estamos falando aí também recentemente de uma segunda onda, de talvez uma versão de um vírus ainda mais potente possa estar vindo por aí. E, Rafael, nós estamos preparados para uma segunda onda? A gente não está preparado nem para a primeira, macho, imagina para a segunda, né? A gente sabe que o problema do coronavírus, e eu vou deixar claro mais uma vez, eu falei isso no primeiro vídeo de notícias, vou falar agora de novo. O problema do coronavírus, pessoal, não é por si só a mortalidade. Se todo mundo que precisasse ir para o hospital com o coronavírus e tivesse esse atendimento, a mortalidade seria muito baixa. O problema é o número de leitos hospitalares e de equipamentos hospitalares necessários para tratar pacientes que têm sintomatologia grave para coronavírus, tá? Então, o número de leitos em alguns estados aqui do Brasil, você já deve ter visto que entrou em colapso. Aqui no Ceará, nosso sistema de saúde já entrou em colapso, nossas UTIs já estão plenamente lotadas. A última notícia que eu vi, nós tínhamos 99,6% de ocupação. Então, a gente tem dificuldade de tratar, não tem. A gente acaba... Bom, tá cortando um pouco o que Rafael está falando, mas literalmente ele está falando acerca justamente dos hospitais que estão entrando já em colapso, né? Sistemas de saúde que já estão entrando em colapso. E, de fato, isso é algo muito, muito, mas muito preocupante. Rafael daqui a pouco está de volta aqui, porque, afinal... suficientes para essas pessoas. Rafael, cortou o finalzinho porque deu aquele probleminha com a sua internet, né? Voltou ao normal? Aê! Voltou. Esse lugar aqui também. Ah, esse roteador aí, né, mano? Então, galera, é isso, né? Mais um tratamento aí paralelo, né? Então, vamos ver o que é que vai acontecer. A próxima notícia é uma notícia também que eu achei interessante, Rafael, foi com relação aos morcegos, né? Que são animais extremamente adaptados a várias doenças. Eu fiz um vídeo aqui no canal ao qual eu falei dos morcegos e falei o quanto eles são adaptados a diversos tipos de vírus, parasitas, vermes, bactérias. E foi um dos vídeos que eu considero mais importantes aqui do canal, porque eu fiz toda a biologia molecular dos morcegos. E aqui na Galileu ele colocou que morcegos e espécies de coronavírus convivem há milhões de anos. E eu creio que não é só espécies de coronavírus, são espécies de diversos tipos de vírus e bactérias. O morcego é um animal extremamente resistente a várias doenças. Os animais, pessoal, ficam doentes, viu, Rafael? Você que é um animal, você fica também doente, mano. Os animais ficam doentes. O gato fica doente, o cachorro fica doente, o cavalo fica doente, tem dor de cabeça, tem diarreia, tem problemas intestinais, tem constipação, enfim, tem alergias. E às vezes a gente ignora isso. Então, estudar os animais é muito importante para percebermos a manifestação das doenças. No caso aqui também do coronavírus, há indícios, né, que foi através do consumo da carne desse animal foi que o vírus acabou sendo transportado do homem do animal para os humanos.
Só que na nossa história, isso não é a primeira vez que acontece. Outras doenças também já passaram de animais para os humanos. Então não é algo tão novo. E nessa matéria que eu vou estar colocando aqui na descrição, essa matéria aqui, ela justamente coloca isso, que pesquisadores analisaram cepas da família viral presente em 36 espécies de morcegos e conseguiram construir uma árvore genética que relaciona ambos os seres. Interessante, pessoal, que o morcego é um animal que voa muito rápido, é um mamífero e ele empreende muita energia nas suas asas. Então eles gastam muita energia, eles produzem muita energia nas suas mitocôndrias e produzem muitos compostos derivados. Esses compostos derivados, eles podem, inclusive, danificar o DNA. E sobre o DNA, a nossa próxima matéria, que a gente vai estar comentando também acerca de DNA, e essas moléculas que são produzidas por esses morcegos, a partir do processo de respiração celular, que são moléculas oxidativas, elas podem danificar o DNA do morcego e levar a câncer. Mas o morcego, ele conseguiu, através da evolução, ele conseguiu produzir proteínas que protegessem o seu material genético. Então, quando eu coloco essa matéria aqui, eu penso que quando a Galileu coloca essa matéria aqui, é para fazer com que as pessoas entendam que as pesquisas com animais são extremamente importantes para entendermos a manifestação de uma doença. Concorda, meu amigo? Sim, concordo 100%. E até é importante lembrar que aqui na nossa própria região, nós temos diversos grupos que trabalham com isso. Aqui no Ceará, Paraíba também tem muita gente que trabalha com isso. E muitas vezes a gente não dá o devido ênfase a essas pesquisas, né? Isso é importante para a gente entender transmissão espécies diferentes, às vezes como é que essas mutações podem acontecer, qual é o caminho lógico dessas doenças, qual é o aspecto fisiopatológico, enfim, diversas espécies, mas as pessoas às vezes não dão tanto ênfase a essas notícias, né, infelizmente. Estudar animais é tão importante que, com essa pandemia, a universidade para. E é na própria universidade que acontecem diversas pesquisas que envolvem o uso de animais. Um colega meu, inclusive, ele está fazendo doutorado no Rio Grande do Sul e trabalha com cepas de moscas para poder analisar questões de doenças, entendeu? Então, assim, para tudo. Então, parou a pesquisa. E isso vão ter resultados catastróficos, né, Rafael, a longo prazo? Verdade. Hoje a universidade funciona à base de tudo que fala de Covid-19, né? Tudo que não trabalha com Covid-19, a gente está parado. Exatamente. E a nossa última notícia, que eu também considero muito importante, foi acerca, Rafael, de uma coisa que, inclusive eu comentei para você agora há pouco, que a biologia, que é explicada na escola, ela é meio que engessada. Em muitas coisas atuais, o estudante fica sabendo resolvendo uma questão de prova do Enem, né? Mas durante as aulas, eles não ficaram atentos a esse assunto. O professor não leu sobre o assunto e acabou aí tratando DNA. DNA é um ácido nucleico formado por bases nitrogenadas, a duplicação é semiconservativa e é só isso. E muitas vezes acontece do aluno ele aprender uma coisa que realmente não tem tanta importância, porque ele decorou. E dois, são informações que muitas vezes estão desatualizadas, né? Você que trabalha aí com biologia molecular, você deve saber mais do que eu que a cada dia que passa, não é? Novas coisas aparecem. Como aqui, por exemplo. Cientistas defendem que informações hereditárias não estão apenas no DNA. Olha só, para o biólogo Anthony, a herança é resultado de 3 componentes: as entidades, os sensores e as propriedades. E a matéria vai discorrer acerca, pessoal, justamente disso. Que o DNA, ele não é aquela molécula tão informacional como nós já estamos acostumados a ouvir, que transportam os genes de uma espécie para outra, que os genes eles carregam informações que porventura poderão produzir proteínas a partir dessas informações e que nossas características resultam a partir de proteínas.
E esse estudo ele vem justamente trazer aí essa informação, Rafael. O que é que tu acha, mano, disso? Na verdade, ele descreve que o DNA, na verdade, no DNA não estão todas as informações hereditárias, né? As características hereditárias podem ser transportadas por outros ingredientes, que ele usa isso como uma maneira de expressar, como os estímulos externos, como a maneira como o DNA se duplica. A gente sabe que tem vários tipos de DNAs, então a maneira como ele se duplica varia de estímulo para estímulo. Então, essas situações podem determinar que determinados genes que ora são inativos possam ser inativados e vice-versa, né? Genes que são realmente ativos, eles possam também sofrer o que a gente chama de lockdown, né? De perca da função. Então, ele explica que existem outros ingredientes, outras situações que podem ser analisadas que vão definir realmente como são transmitidas as características entre os indivíduos. Na minha concepção, eu acho ainda um estudo muito raso, não que o estudo seja ruim, mas eu ainda acho uma percepção muito rasa da história. Vamos aguardar um pouquinho mais para ver o que ele vai dizer para a gente. O argumento dele é o seguinte: os cientistas estão negligenciando outros aspectos importantes no estudo e tratamento de doenças hereditárias. Além disso, ele acredita que as crenças atuais sobre evolução talvez se concentrem demais na função do material genético. Então, rapaz, esse é o ano, Rafael. Olha, quando eu digo para vocês que esse ano os alienígenas irão manter contato com a gente, o povo diz que é mentira, mas até dezembro os ETs lá da constelação Orion, os pleiadianos, vão manter contato com a gente, porque, mano, a cada dia novos estudos sobre qualquer coisa vem aparecendo, né, meu amigo? Verdade, a gente está aí vivendo a real era da informação, né? A gente tem uma facilidade muito grande agora de encontrar essas informações e eu deixo aqui o apelo a quem está nos assistindo. Procurem sempre informações de pessoas gabaritadas que possam realmente falar sobre o assunto. Tem muita gente que fala comigo dizendo que farmacêutico não pode falar sobre Covid-19, que não pode falar sobre aspectos da doença, e eu acho que os profissionais de saúde, seja ele de qual classe for, desde que ele tenha gabarito e estudo para isso, ele pode falar tranquilamente sobre qualquer coisa. Exatamente. E, gente, para finalizar, a gente orienta que vocês passem a ler artigos científicos também, pessoal, né, Rafael? Lê, coloca no Google Acadêmico e, de repente, coloca o tema que tu quer pesquisar e lá vai ter muita coisa boa e coisas que são relevantes mesmo, porque estão dentro de todo um levantamento bibliográfico. Então, o ideal é você que quer ter contato com esse tipo de letramento científico, é que vocês leiam artigos, né, Rafael? Exato. E assim, a vantagem também é que você treina seu inglês, né? Que a maioria da literatura que a gente tem é em inglês. Então, comece lendo ali artigos menores e você vai pegando o gosto por um tema que você gosta, por um tema que você tem afinidade. E aí é um caminho sem volta. Então, gente, basicamente era isso que a gente queria trazer para vocês hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você gosta desses jornais aqui toda sexta-feira. É o feedback de vocês que vai fazer com que exista o próximo episódio desse jornal. Então comenta aqui quem ficou até o final. Quero mais semana que vem, traz, é muito bacana. E tanto eu como o Rafael faz parte aqui do Biolo Dúvidas. A gente está aqui aberto para tirar qualquer dúvida e de esclarecer qualquer outra coisa. E Rafael, meu amigo, muito obrigado, cara. Se despeça aí da galera. Agradecer a todo mundo, muito obrigado, minha gente. Comentem aqui embaixo, siga a gente nas redes sociais, comentem, deixem seus comentários aqui que eu sempre respondo vocês na medida do possível. Então, gente, muito obrigado por ter ficado até aqui. Lembrando que toda segunda-feira tem aula segunda-feira aqui no canal para ensino superior, tem aula na quarta-feira para ensino médio, na terça e na quinta são vídeos ligados à curiosidade e à saúde e provavelmente, dependendo do feedback de vocês, esse jornal aqui toda sexta-feira. Cara, aqui seria um negócio muito bom. Então, vamos ver qual vai ser o feedback de vocês aí para podermos continuarmos com esse projeto aqui no canal. No mais, pessoal, Rafael, muito obrigado a todos. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!